Olá, boa noite. Boa noite. A Anvisa determina que fabricantes e distribuidores de oxigênio medicinal informem toda semana sobre os estoques disponíveis. A medida tenta evitar a falta do produto. Consórcio de governadores do Nordeste oficializa a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V. Assim que aprovado, o imunizante será distribuído para todos os estados do país. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, um dia após cientistas descobrirem mais uma variante do coronavírus, flagrantes de praias lotadas e aglomerações. Em São Paulo, polícia interrompe festa clandestina com mais de 500 pessoas. Polícia do Rio tenta prender Rogério Andrade, sobrinho do bicheiro Castor de Andrade. Ele foi denunciado pelo assassinato do também contraventor Fernando Inácio no ano passado. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou hoje aos governadores do Nordeste, durante uma reunião virtual, um cronograma de entregas de vacinas até julho. No calendário estão os imunizantes fabricados pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. Segundo o Ministério, as entregas serão semanais, mas podem sofrer alterações nas datas. No encontro, também foi acertado que o governo vai pagar pela compra de 37 milhões de doses da Sputnik V, negociadas pelos governadores do Nordeste. Com isso, a vacina será incluída no Plano Nacional de Imunização e distribuída de forma proporcional a todos os estados. O contrato para a aquisição do imunizante russo deve ser assinado na próxima semana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou hoje que as empresas fabricantes de oxigênio hospitalar informem toda semana sobre os estoques e a capacidade de produção. A medida foi estabelecida por causa do risco de escassez do produto no país e para tentar evitar um colapso, como o que aconteceu em Manaus. A regra deve durar 120 dias, segundo a Anvisa. A Associação Brasileira da Indústria Química informou que pode faltar oxigênio, principalmente nos estados da região norte, como Acre e Rondônia. A Procuradoria-Geral da República já alertou ao Ministério da Saúde que o fornecimento de oxigênio em Rondônia pode durar apenas mais 15 dias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi vacinado neste sábado com a primeira dose da vacina Coronavac. Lula compareceu a um posto de vacinação pelo sistema drive-thru em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A cidade começou a vacinar hoje pessoas com 75 e 76 anos de idade. O ex-presidente tem 75 anos. Pesquisadores descobriram uma nova variante do coronavírus em circulação no Brasil. Apesar do avanço da doença, o Rio de Janeiro continua registrando aglomerações e desrespeito aos decretos que estão em vigor no estado e na capital. O sábado de sol deixou as praias da Zona Sul cheias. No calçadão, pessoas caminhando sem máscara. Bares e restaurantes com muitos clientes. E na fila, alguns sem o equipamento de proteção no rosto. A situação foi parecida ontem à noite. Mesmo com a proibição de boates e festas, neste vídeo gravado na Pavuna, zona norte do Rio, todos ignoraram o decreto municipal que foi prorrogado até o dia 22 de março. Em Vila Isabel, bairro Boêmio, também da Zona Norte, as pessoas ficaram nas ruas ao longo da madrugada, infringindo a regra imposta pela Prefeitura e pelo governo do estado, que proíbe a permanência em espaços públicos entre 11 horas da noite e 5 da manhã. Em Campo Grande, na Zona Oeste, mais aglomeração. Nas redes sociais, a organização da festa anuncia mais um evento para a noite de hoje. No primeiro dia de fiscalização do novo decreto, os agentes da Prefeitura do Rio realizaram mais de 1.000 ações na cidade. 58 estabelecimentos foram interditados e 17 multas aplicadas pelo descumprimento de alguma regra. Enquanto muitas pessoas parecem não se importar com o risco de contaminação, pesquisadores de 5 instituições, entre elas a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, descobriram uma terceira variante do novo coronavírus em circulação no Brasil. Chamada pelos cientistas de N.9, a nova cepa teria começado a circular no mês de novembro em São Paulo. De acordo com a pesquisa, a nova variante já está presente em 11 estados. Até o momento,
só não foi detectada em pessoas da região centro-oeste do país, mas ainda é considerada de baixa prevalência. Ela foi detectada em 3% das 185 amostras analisadas. Esta alteração, ela poderia levar em tese a alterações na transmissibilidade e também na questão da possibilidade de anticorpos formados contra outras variantes não terem a mesma neutralização deste vírus. Por isso é um tema que ainda precisa ser adequadamente investigado na continuidade do trabalho de vigilância genômica. Na madrugada de hoje, os órgãos de fiscalização e a Polícia Civil interromperam uma festa clandestina com mais de 500 pessoas na zona sul de São Paulo. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. A balada, com 578 participantes, acontecia em uma casa de eventos na estrada de Itapecerica, no Campo Limpo. O público era formado por jovens entre 18 e 25 anos, todos sem máscara e aglomerados. Depois de interromper a festa, os agentes distribuíram máscaras para os participantes enquanto eles eram dispersados. A situação está caótica em São Paulo, os hospitais estão sem vagas de UTIs e os jovens, de uma maneira inconsequente, realizando esse tipo de evento clandestino. O PROCON, e por conseguinte o governo do estado, nós não somos contra a realização de festas, mas neste momento a cautela exige que elas não sejam realizadas justamente para se evitar a disseminação do vírus. O organizador do evento foi levado para o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania para prestar depoimento. Ele irá responder por crime contra a saúde pública e por não respeitar as leis da vigilância sanitária. A casa será autuada, multada e possivelmente lacrada, segundo o delegado responsável. No local, a polícia ainda encontrou drogas e uma arma. E na noite de ontem, os agentes também impediram uma outra festa que iria acontecer na freguesia do Ó. O local foi interditado. O evento ainda não estava acontecendo, mas tinha a presença de funcionários organizando a festa, fazendo a decoração do ambiente e já tinha funcionárias contratadas para poder fazer o serviço de atendimento aos clientes. Ao todo, 17 estabelecimentos na capital paulista foram autuados nesta madrugada. A partir de segunda, todo o estado de São Paulo vai entrar em fase emergencial. Com o aumento de casos de mortes e contaminações, haverá toque de recolher entre 20 horas e 5 da manhã e restrições de funcionamento em várias atividades industriais, comerciais e sociais. E 2 cidades da região metropolitana de São Paulo decretaram lockdown neste final de semana. Juquitiba e São Lourenço da Serra estão com as medidas ainda mais restritivas neste fim de semana, para tentar conter o avanço da Covid-19. Nesta nova fase, apenas hospitais, farmácias, dentistas, clínicas veterinárias e postos de combustíveis podem funcionar. As medidas foram tomadas pela falta de leitos de UTI nas 2 cidades. Comerciantes que desrespeitarem o decreto serão multados entre R$ 300 e R$ 5 mil. O número de atendimentos realizados pelo SAMU em Recife bateu recorde este ano. Os casos de Covid-19 são a causa desse aumento. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Fernandes. O descontrole da pandemia se reflete no aumento do vai e vem das ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Somente na última segunda-feira, foram 55 chamadas no 192 do Recife. Atualmente, a média diária tem sido de 40 atendimentos, a maioria deles para casos de Covid-19. Antes da pandemia, a média era de 15 chamados. A socorrista Ana Lúcia tem visto muitos pacientes não resistirem. Quando eles vêm nos acionar, já perdeu muito tempo em casa. E aí, quando a gente chega, que vai dar o suporte básico, eles não resistem. O SAMU Metropolitano do Recife atende 72 cidades, da região metropolitana e zona da mata do estado. O serviço conta com 135 ambulâncias. 30 delas são para atendimentos exclusivos na capital. O coordenador do SAMU Metropolitano analisa que, diante da alta da Covid, o serviço pode atingir a média registrada em abril de 2020, com 90 atendimentos diários. Nós tememos que passemos por isso novamente, então o serviço está se preparando, está se organizando para que
todo mundo que possa precisar de atendimento do SAMU consiga. Então... Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 1.669 novos casos de Covid-19. Hoje foram registrados mais 23 óbitos pela doença. No total, o número de mortos ultrapassa 11 mil vítimas no estado. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. 10 milhões e 36 mil pessoas já se recuperaram da doença no país. 1.125.000 seguem em acompanhamento. O Brasil atingiu a marca de 277 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Um dos sintomas que aparece principalmente em pessoas com a forma leve da Covid-19 é a perda do olfato. Segundo especialistas, este sintoma pode persistir por meses. Veja na reportagem de Giovanni César. Um levantamento feito por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP mostra que a perda do olfato é comum entre os infectados pelo novo coronavírus. Com a recuperação, os sentidos voltam gradualmente. Segundo a pesquisa, entre os 650 entrevistados, 80% afirmaram ter perda parcial ou total do olfato nos primeiros dias após a contaminação e 76% tiveram perda do paladar. 2 meses e meio depois da primeira abordagem, 95% recuperaram a capacidade de sentir cheiros, mas 5% afirmaram que o sintoma permaneceu. É o caso do Gabriel, de 18 anos, que teve Covid-19 em março do ano passado e até hoje não consegue sentir o cheiro de quase nada. Tem sido bem difícil, porque tem dias que eu acordo sem uma coisa que eu tive a vida inteira. É horrível, né? A perda de olfato pode durar muito tempo ou até ser permanente. Mesmo com sintomas leves, a ida ao médico é recomendada por especialistas. Segundo eles, existem danos que só podem ser detectados através de exames. Provavelmente ela acontece por conta da ação do vírus nas próprias células nervosas do nariz, que conectam e percebem, mandam para o cérebro a sensação do olfato, do cheiro. Essas lesões podem ser permanentes. E pode haver uma regeneração total do nervo, que pode voltar totalmente ao sintoma, a ter o olfato restabelecido, ou parcialmente, quando a gente chama de hiposmia. Quer dizer, existe o olfato, só que ainda diminuído, onde, nesses casos, pode ser feito treinamentos para voltar ao olfato. Treinamentos com produtos com odores fortes para que volte o olfato. O Dr. Roberto Debski não recomenda nenhum tratamento alternativo ou automedicação, mas diz que tem como fazer um teste em casa para saber se o olfato foi afetado. Então existe hoje em dia uma abordagem, uma busca de tratamento para isso, que é tentar estimular o olfato através de cheirar vários tipos de cheiro, como café, cândida, limão, cheiros cítricos, e fazer um teste como se fosse uma reabilitação do olfato. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Um dos líderes do tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho foi preso em um condomínio de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro. Renan Agraçar Pinheiro, conhecido como RN, foi detido enquanto organizava uma festa em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca. Outras pessoas que também estavam no local estão sendo investigadas pela polícia. O suspeito é acusado de ter atirado em clientes de um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em 2018. Ele baleou 4 vezes uma das vítimas e acertou 2 tiros em outro homem.
Outros 2 criminosos também participaram da ação. As investigações apontaram que, após o crime, RN fugiu para a comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, onde passou a exercer função de destaque na facção que atua na favela. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso. Ainda no Rio, um blindado da Polícia Militar tombou e ficou preso no quintal de uma casa no Morro do Urubu, na zona norte da cidade. Moradores contaram que o veículo tentou subir a rua, mas desceu de ré e atingiu parte do muro de uma residência. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ninguém ficou ferido. O veículo foi retirado durante o dia. A Polícia Civil faz buscas para tentar prender Rogério Andrade, sobrinho do bicheiro Castor de Andrade. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela morte do também contraventor Fernando Inácio. Entre os endereços, os agentes da Divisão de Homicídios estiveram no condomínio de luxo, onde o bicheiro mora, na zona oeste do Rio. A Justiça decretou ontem à noite a prisão de Rogério e outros 5 homens por participação no assassinato de Fernando Inácio em novembro do ano passado. O patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel é apontado pelo Ministério Público como mandante do crime. Fernando Inácio foi atingido por 3 tiros de fuzil, um deles na cabeça, instantes depois de desembarcar de um helicóptero no Recreio, zona oeste da cidade. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que os criminosos entraram num terreno baldio ao lado do heliporto, onde se esconderam por cerca de 4 horas até o momento da execução. De acordo com o Ministério Público, o segurança pessoal de Rogério foi o responsável por contratar o grupo. A disputa entre Fernando Inácio, genro de Castor, e Rogério Andrade, sobrinho do falecido bicheiro, pelos pontos de caça-níquel e jogo do bicho durou mais de 2 décadas. Moradores de bairros na zona sul de São Paulo vivem um drama com o excesso de barulho provocado pela construção de prédios, o que tirou a paz da vizinhança. Campo Belo, zona sul da capital paulista. Agora são 9h30 da noite e a máquina continua concretando o laje. A cena se repete em outra obra, da mesma construtora, na Vila Mariana, também na zona sul. 9 horas da noite, não, 9h30 da noite. A obra está lá. O silêncio dentro da própria casa foi quebrado. A invasão da privacidade acontece a qualquer hora do dia ou da noite. 3 horas da manhã. Feriado, é segunda-feira, 7h30 da noite, eles estão desde as 7 horas da manhã. Com a pandemia, a maioria dos vizinhos está de home office. O trabalho virou tarefa difícil, com o barulho martelando no ouvido. Caminhões, guindastes, betoneiras, serra elétrica, batidas sem cessar. Os serviços começam às 6 da manhã e não tem hora para terminar. E é justamente isso que os moradores pedem, a definição de um horário para a execução da obra. Nós entendemos que a obra ela precisa acontecer, mas que seja regulamentado o horário para que nós possamos ter também moradores, saúde mental para poder trabalhar. Os moradores da região se reuniram, mas até agora não tiveram sucesso. A gente iniciou a conversa com eles, que simularam interesse e não ajudaram em nada. A gente chamou a polícia, a gente falou na subprefeitura, no PSIL, na prefeitura, até no CETESB, para tentar uma situação de poluição sonora, no CREA, para tentar saber de quem era a competência. E todos esses órgãos se mostraram irresponsáveis e incompetentes, empurrando um para o outro. A regra da boa convivência começa antes mesmo da chegada dos novos moradores. A poluição sonora com sons acima dos níveis adequados é infração grave. E perturbar o sossego do vizinho é crime. A lei de zoneamento da cidade de São Paulo determina o limite de barulho para as zonas residenciais. Entre as 7 da manhã e 10 da noite, o limite de ruído permitido é de 50 decibéis, o equivalente a um choro de bebê. Já entre as 10 da noite e 7 da manhã é de 45 decibéis. Nós temos uma legislação, um crime previsto na Lei de Contravenções Penais, perturbar o sossego alheio. Tudo isso precisa ser verificado, analisado e passar por um corpo jurídico, notificar e, em último caso, o ingresso de medidas judiciais para que o prédio vizinho cesse, interrompa aquelas perturbações que sejam acima do que a legislação permita.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que o programa de silêncio urbano não fiscaliza ruídos em obras de residências, apenas estabelecimentos comerciais, e que a perturbação pode ser denunciada à polícia. O Conselho Regional de Engenharia divulgou também um site para denúncias, este que está abaixo da sua tela. Já a construtora lamentou o transtorno, mas afirmou que cumpre as normas dos órgãos públicos quanto ao nível de ruído. E a substância tóxica que contaminou algumas marcas de cerveja da Baker ainda afeta as famílias das vítimas, mais de um ano depois dos casos. O Vinícius é um desses que, mesmo que indiretamente, foi obrigado a mudar os planos de vida. A rotina na casa do Vinícius mudou muito depois que o pai dele tomou a cerveja Belo Horizontina em janeiro do ano passado e ficou com sequelas por causa da intoxicação. A gente teve que se readequar, a família, né? Teve que mudar muitas coisas, muitos planos. E eu não consegui continuar meus estudos. Quando trancou a matrícula do curso de odontologia, o Vinícius tinha uma bolsa de estudos que dava direito a um desconto de 60% na mensalidade. Agora, a faculdade informou que ele perdeu o benefício. Os colegas tentam ajudar com um abaixo-assinado. Segundo a UniBH, o caso é analisado pela equipe administrativa. Em nota, a instituição disse que se solidariza com o problema da família e estuda a melhor solução para não prejudicar a continuidade dos estudos do aluno. Não é uma coisa muito exorbitante que eu estou pedindo para eles, é simplesmente reaver o que eu já tinha conseguido antes, por mérito meu, por eu ter conseguido estudar e alcançar esse objetivo, né? O pai do Vinícius é uma das 29 vítimas das cervejas contaminadas da Baker. 16 tiveram sequelas graves e 10 morreram por causa do vazamento da substância dietileno glicol em um dos tanques da cervejaria. 11 funcionários foram indiciados por homicídio e lesão culposos, ou seja, sem intenção, e pela contaminação de produtos alimentícios. A empresa segue interditada. Nesta semana, a dona de um restaurante de Belo Horizonte descartou o líquido de 600 garrafas da Belo Horizontina por conta própria. Ela diz que cansou de esperar por uma posição da Baker que não fez o recolhimento determinado pelo Ministério da Agricultura. A cervejaria não se manifestou. E se você quer rever essa ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. Rede TV News fica por aqui. Um ótimo fim de noite para você. Boa noite.